Ora, boa noite. Estamos aqui a convite do Departamento da Comunicação da Universidade do Minho da Escola de Medicina para falar um bocadinho sobre um tema que é da maior atualidade. Depois desta evolução que me vou escusar de comentar da pandemia, nós chegamos a uma altura em que pensamos ter atingido um ponto de viragem e começamos a ver a famosa luz ao fundo do túnel, e essa luz chama-se vacinação. De facto, faz agora cerca de um mês que Portugal começou a implementar o seu programa de inoculação da vacina contra a Covid-19, contra o SARS-CoV-2, e para uma conversa que eu espero que seja o mais agradável e ilustrativa possível, tenho aqui comigo, eu chamo Alexandre Carvalho, sou professor na Escola de Medicina, sou internista no Hospital de Braga, onde tenho um papel de responsabilidade no tratamento e na condução da política e da resposta à Covid-19, mas tenho aqui comigo Cátia Ferreira, que eu peço que diga algumas palavrinhas de introdução. Não, muito obrigada e obrigada por me terem aqui hoje. É um prazer estar aqui com vocês. Como devem saber, eu sou portuguesa, chamo-me Cátia Ferreira, trabalho numa multinacional chamada AstraZeneca. De momento eu vivo nos Estados Unidos, apesar de hoje estar aqui com vocês na terra natal. E é um prazer vir aqui falar sobre um tema que é uma paixão, que é a vacinação, e de momento realmente um tema muito importante devido à pandemia da Covid-19. Portanto, eu vou dando assim umas calinadas no português, portanto, desculpem-me já de avanço, mas vamos aqui tentar o nosso melhor e ter uma conversa sobre a vacinação e Covid-19. Muito bem. Ora bem, as vacinas, pelo menos em Portugal, têm um longo historial de segurança e eficácia e é mais ou menos pacífico que são... eu considero que o nosso Programa Nacional de Vacinação é um exemplo para o mundo. Nós temos uma taxa de cobertura excelente e é por isso que muitas das doenças que foram e ainda são terríveis em alguns sítios, como o sarampo e outras, em Portugal são muito, muito residuais. No entanto, nós estamos habituados a ter alguns tipos de vacinas que são, do ponto de vista do público, lógicas, ou seja, os agentes inativados ou os agentes atenuados, mas nós estamos agora a entrar num mundo novo, aparentemente novo, pelo menos. Não é? E de certa forma pode-se compreender o ceticismo das pessoas quando nós lhes falamos de umas vacinas que foram desenvolvidas em tão pouco tempo, não é? Claro que houve aqui alguma abreviação nas aprovações, alguma espécie de fast track para aprovar estas vacinas o mais depressa possível, porque era uma emergência sanitária, mas de facto gostava que a Cátia começasse por nos referir, já que está a sua paixão, nos referir que tipo de tecnologia é que nós estamos a utilizar nestas vacinas, não é? E se este tempo recorde foi realmente um tempo recorde, ou se já este tipo de tecnologia já estava em desenvolvimento e foi só uma questão de adaptar um bocadinho o que estava já em estudo para podermos ter estes resultados tão rápidos de uma vacina que aparentemente tem uma excelente eficácia. Não, é uma pergunta muito importante e é uma pergunta que é gerada de um fundamento importante de uma suspensão ou uma suspícia, por causa que normalmente estamos habituados a ouvir falar sobre desenvolvimento de vacinas que demora qualquer coisa como 5 a 10 anos para desenvolver uma boa vacina, para entendermos os estudos clínicos. Dentro de uma pandemia, claro que teve que haver um espírito mais colaborativo, um espírito de rapidez, uma rapidez de desenvolvimento e logo de início, as tecnologias que estavam à nossa mão permitiram realmente ter essa rapidez. Quando eu estou a dizer que conseguimos desenhar uma vacina ou o conceito da vacina em poucos dias, isso só é permitido porque as tecnologias já estavam ali, já estavam a ser estudadas, já tinham sido, já vários laboratórios já estavam a desenvolver e então aí foi possível utilizar todo esse know-how e transformá-las em vacinas que ficariam produtos futuros. Não, do início da vacina até a produção e os processos regulatórios e os processos clínicos, e então houve uma inovação no aspecto em que, em vez de fazer uma metodologia que é sequencial, normalmente faz estudos de fase 1, depois passamos para fase 2 e 3, houve aí uma adaptação, um sistema clínico a gente chama de Adaptive Clinical Trials, que é uma maneira
Ora, parece que temos aqui algum problema técnico, acho que há aqui uma dificuldade de ligação, mas a professora Cátia estava a falar daquilo que permitiu o desenvolvimento da vacina. Esta tecnologia é nova no sentido em que é a primeira vez que estamos a usar uma vacina de mRNA mensageiro. Penso que a Cátia já está outra vez online, sim? Estou a tentar, ainda não consigo, vos ver, dê-me um segundo, já estou aqui. Desculpem lá, acho que há aqui uma quebra de internet aqui em casa. Acontece, não há problema. Estamos a falar da aprovação dos Adaptive Clinical Trials, que foram... Pronto, esse tipo de clinical trials já existiam, não é uma faceta, já são usados em vários estudos clínicos, mas foram realmente fast-tracked para conseguirmos ter esses dados com segurança, com suficiente participação dos voluntários para percebermos bem se a vacina iria ser bem aceita, bem tolerada e se iria ter os casos de eficácia. Devo mencionar que em cada estudo houve mais de 30 mil pessoas envolvidas, portanto é um grupo bastante grande e diverso para a gente poder testar uma vacina. E de várias idades, portanto, para percebermos bem como é que esta vacina funciona. Mas não é só os estudos de eficácia que foram precisos ser habilitados mais rapidamente. Também os processos regulatórios foram feitos com várias conversas ao longo do tempo, que normalmente seriam feitas no final do processo, o que a gente chama o rolling process, quer dizer, que um processo que ia acontecendo ao mesmo tempo que a gente ia conhecendo os dados da vacina e íamos discutindo os dados da vacina. Portanto, não houve aquele período de espera entre o desenhar o estudo e saber os resultados. Isso foi todo um processo colaborativo entre empresas, cientistas e clínicos para desenvolver uma vacina mais rápida. E acho que ficamos todos impressionados com o que podemos fazer quando colaboramos. Sim, acho que foi um ponto-chave nesta resposta, foi exatamente... Desde o início, aliás, desde a partilha das sequências genéticas na China, já vai fazer mais de um ano, até aos primeiros desenvolvimentos em termos terapêuticos, nós todos estávamos no escuro, não é? É uma doença nova, um agente novo, não conhecíamos o que é que ia acontecer, nós começamos a ter os relatos das primeiras pneumonias e não há tratamentos, ainda não há tratamentos eficazes clinicamente para as pessoas que já estão doentes. E, portanto, a nível mundial, foi uma partilha impressionante de conhecimento, sem nenhum tipo de reserva, para que realmente se conseguisse começar a pensar no fim da pandemia, que, infelizmente, parece que está ainda algo distante. De qualquer maneira, estas vacinas, nós estamos a falar da vacina de uma forma geral, nós estamos a falar de várias estratégias vacinais, não é? As duas que já estão aprovadas, aliás, eu penso que a vacina da AstraZeneca foi aprovada precisamente hoje na Europa, já tinha sido aprovada na Europa, portanto, na União Europeia, não é? Já tinha sido aprovada no Reino Unido. Mas estamos a falar de estratégias vacinais diferentes. Há vacinas, estas duas que nós usamos cá em Portugal agora são de RNA mensageiro, não é? Mas também haverá vacinas com vetores, haverá vacinas cujo vetor é um adenovírus atenuado, e, portanto, de qualquer forma, em termos de eficácia, acredita que poderá haver diferenças entre as diferentes estratégias em termos de eficácia e também em termos de indicações, ou seja, se alguma vacina destas será mais adequada para uma determinada população ou se poderemos usar indiferentemente todas conforme elas forem se tornando disponíveis. Sim, portanto, aqui várias perguntas que eu acho importante entender. Em termos de plataformas, há 4 plataformas principais. Há o mRNA, ou os adenoviral vectors, que é uma das metodologias, as mais tradicionais, mais atenuado ou subunit, e as que são live attenuated, que são um vírus que é ainda mantido, que tem uma capacidade de reprodução, mas não muito alta. Mas todas elas têm o princípio é praticamente o mesmo. É criar imunidade contra a spike protein, ou a proteína do coronavírus, que faz que se agarra às células, porque faz o contato com a célula e depois transmite o seu próprio DNA para poder se multiplicar. Portanto,
isso é idêntico em quase todas as vacinas, usando a tal sequência que falou, que veio de Wuhan, que permitiu então introduzir esse tipo de informação na vacina para podermos replicar ou podemos replicar a proteína para que o sistema imunitário aprendesse como se defender. Esse é o verdadeiro intuito. Agora, como elas são encapsuladas ou entregues ao sistema imunitário, é que variam um bocadinho. No caso do mRNA, usam-se umas bolinhas de gordura, não é? Os lípidos, que fazem a entrega do mRNA dentro das células, porque o mRNA, como sabe, é um produto que é bastante sensível, portanto pode-se partir rapidamente, pode-se estragar rapidamente, e então essas bolhas de lípidos deixam entregar esse mRNA, e o mRNA aí tem uma capacidade de reprodução e produzir essa proteína que depois é libertada e reconhecida pelo sistema imunitário. Os adenovírus ou outras plataformas praticamente fazem a mesma coisa, entregam essa informação, há a produção de proteínas, o sistema imunitário consegue reconhecer e cria as tão chamadas ativa as células B e cria anticorpos para nos proteger. O que estas vacinas também fazem é uma ativação das células T, que são muito importantes. Para além da proteção, eles conseguem reconhecer células que estão infectadas e criar ali possivelmente uma maneira de limpar essas células que já estão infectadas. Portanto, há aqui dois mecanismos de ativação que são muito importantes nas vacinas. Não é? Portanto, é assim que funciona. Que é aquilo que toda a gente fala, que é a produção de anticorpos, que é aquilo que nós, eventualmente, se quisermos, conseguimos medir e que poderá ser uma estimativa grosseira de se a pessoa está ou não está imune, mas há esse efeito de memória, não é? Que perdurará, provavelmente após a indetectabilidade dos anticorpos, que poderá, de certa forma, garantir alguma proteção imunitária de longa duração. Não é? Os anticorpos podem... Nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecer, nós sabemos que há gente com 8 meses de infecção que ainda tem anticorpos detectáveis, outros, infelizmente, ao fim de 4 meses já não têm esses anticorpos detectáveis, nós estamos a falar aqui de infecção natural, claro, a experiência com as vacinas ainda é muito limitada, como é óbvio, mas essa função da célula T é muito importante porque poderá contribuir de uma forma significativa para a diminuição acentuada de casos, e nós temos que os vírus não vivem fora dos seus hospedeiros e, portanto, quando não houver possibilidade de transmissão, esta doença tender-se-á a extinguir e, finalmente, podemos ter uma vida normal até ao próximo coronavírus ou até outro vírus qualquer sair de algum sítio estranho e entrar outra vez na humanidade. Não é? Pronto, mas falou aí de uma coisa importante que é a proteína S, o spike. Toda a gente fala da proteína S agora e porquê? Por causa das variantes. Não é? E claro. É engraçado, porque se isto fosse um livro, um filme de série B, não podia ser pior. No dia em que se diz que a vacina foi aprovada para utilização, é o dia em que se dá a conhecer a variante dita inglesa, não é? Portanto, a primeira variante que nos preocupou. Portanto, parece que o vírus estava à espera da vacina para nos atacar com outra estratégia. E o que eu queria saber a sua opinião é se acha que estas vacinas que estão agora a ser desenvolvidas, baseadas na sequência original do vírus, portanto, aquilo que seria um wild type, se poderão conferir proteção adequada contra estas variantes que estão agora a ser identificadas, mas que provavelmente já circulavam há mais tempo, porque um vírus é uma entidade mutante por natureza, não é? Portanto, é provável que muitas destas variantes já circulem e muitas não tenham sido ainda identificadas. Claro que nós também sabemos que a esmagadora maioria delas dá origem a vírus inviáveis e, portanto, não nos devemos preocupar. Mas aquelas que dão alguma vantagem competitiva ao vírus poderão ser um problema, porque essa vantagem competitiva vai levar à seleção das estirpes que melhor resistirão às nossas estratégias, nomeadamente vacinais, não é? Ora, esse tema de escape de mutantes é uma coisa que a gente já sabe, já estávamos a contar. Os próprios vírus, como disse, têm uma capacidade de mutação e, aliás, o próprio sistema cria erros que permite formar vírus com capacidades às vezes melhores, às vezes piores, portanto, muitas vezes perdem funções, outras vezes ganham funções. Portanto, não é nada de estranho, é uma coisa que a gente estava à espera. Também há aqui uma pressão ambiental. O que é que eu quero dizer com isso? Cada vez que se acha mais tratamentos, mais vacinas, vai haver uma pressão sobre aquele vírus para tentar escapar. O único objetivo de um vírus é tentar se replicar e continuar a morrer. É a descendência, não é? E portanto nós vamos selecionar
artificialmente vírus resistentes às vacinas. Possivelmente. Aí está a importância de um bom programa de vacinação. Quanto mais pessoas estiverem vacinadas e quanto mais houver uma proteção, a gente chama de herd immunity, ou uma proteção da população, especialmente da população que consegue fazer uma boa estimulação do sistema imunitário, menos indivíduos há para o vírus transmitir de um para o outro e ter essa capacidade de mutar. Daí é importante a aceitação destes programas de imunização. Ter 40%, 30% de aceitação de um programa de imunização não vai ser suficiente, vai ter que ser muito mais, pelo menos 70% ou 80% de imunização, e é aqui que tem que haver um espírito de comunidade mesmo, porque não é só a proteção para mim, mas é a proteção para a minha comunidade em si. E aí então teremos uma oportunidade de realmente reduzir esta doença que estamos a ver hoje. Outra coisa que é importante é que estas vacinas é uma resposta policlonal. O que é que eu quero dizer com isso? Não tem só um tipo de anticorpos, tem vários tipos de anticorpos que vão bloqueando ou neutralizando partes específicas da proteína e assim vou fazendo. Não perdem totalmente, podem não perder totalmente a eficácia, quer dizer, pode se calhar perder uns 20%, 30% de eficácia ou se calhar nenhuma eficácia, porque há ali uma resposta muito complexa que não é só de um para vários. Então, essas mutações, dependendo de onde vão acontecendo, talvez vão decrescendo ou não o tipo de eficácia da vacina. Essa resposta está-se a procurar, já há vários estudos que têm sido publicados que dizem que o impacto não é tão grande como se calhar se estava a pensar, mas que pode vir a ser e, portanto, por isso os programas de surveillance, portanto, de entender estes novos estirpes, de entender como é que funcionam e se realmente têm um impacto, são muito importantes. Porque as empresas todas, os cientistas, já estão a pensar na próxima leva, o que é que será aquela mutação que vai mudar tudo, para termos uma resposta. Se pensar na gripe, é assim mesmo que se faz todos os anos vai mudando, é preciso haver um programa de revacinação, não só porque a imunização ou os anticorpos reduzem-se ao longo do tempo, mas também porque o vírus vai mudando. E aí é preciso haver um upgrade, não é? da vacina, por assim dizer. É uma palavra engraçada, porque na gripe é um exemplo engraçado, porque nós, que somos vacinados todos os anos para a gripe, a vacinação do ano passado, há 2 anos, ainda confere alguma proteção para este tipo que circulará. Só que a proteção perde-se, precisamente porque o vírus da gripe muda cerca de 2% do seu genoma de uma época para a outra. Nós temos a vantagem em cima da sazonal, e, portanto, nós, ao olhar para o hemisfério sul, prevemos o que vai acontecer no hemisfério norte, e, portanto, podemos ir adaptando a vacina. E a vacina da gripe é uma técnica que já está bem estabelecida, uma plataforma já bem estabelecida e é relativamente fácil. E eu penso que com esta estratégia das vacinas contra o SARS-CoV-2, essa também poderá ser uma realidade, poderá ser fácil modificar a vacina ligeiramente de acordo com aquilo que for a estirpe prevalente em cada momento, ou não? Sim, eu acho que cada plataforma tem a sua facilidade ou não. Eu acho que as plataformas da mRNA estão especialmente bem alinhadas a esse sistema, é uma plataforma simples, assim como outras plataformas, a plataforma adenoviral e subunit, ou a plataforma de proteção de proteínas, subunidades da proteína, portanto, de epitopes, são possíveis de ser rapidamente atualizadas. E lá está, esse processo todo é continuado, não há uma paragem de evolução da ciência, tem-se que continuar a procurar e a tentar entender o que será o futuro. A pergunta que nós mais nos fazemos é o que é que isto vai ser daqui a 2, 5 anos, 10 anos? Para o que é que nós temos que preparar? Porque para o agora já está a ser produzido, já está a ser testado, mas temos que manter a nossa evolução de ciência para estarmos preparados para o futuro. E essa preparação não passa só por fazer vacinas, passa também por criar mecanismos dentro governamentais e nacionais de qual será a estratégia se alguma vez acontecer, se acontecer, se há uma maneira rápida e eficaz de conter um vírus, lá está os tais programas de
surveillance, de entender onde é que os vírus vêm, para onde é que eles viagens. Há um mapa muito giro que mostra as viagens todas internacionais e quando a gente vê aquilo, vê a capacidade dos vírus realmente poderem se espalhar muito rapidamente. Assim como nós viajamos, os nossos vírus viajam connosco e assim vai evoluindo, não é? Exatamente, porque os vírus não viajam sozinhos, não é? Os vírus têm que ser levados por alguém de um lado para o outro, ou um animal, É verdade. ou um ser humano. Isso, pronto, e nós temos neste momento, eu acho que temos as ferramentas necessárias para essa vigilância. Nós temos, na Inglaterra, eles detectaram rapidamente essa variante porque fazem sequenciações, né, de Whole Genome Sequenciation, portanto é uma ferramenta formidável que nós não tínhamos há 2 ou 3 anos atrás. Começamos a falar nisso há pouco tempo, por exemplo, no vírus do VIH, nós começamos a falar nisso há pouco tempo, e ainda agora é difícil fazê-la, mas eu acho que a tecnologia evoluiu nesse ponto e isso é importante. Só que nos cria aquele problema logístico, se for preciso modificar a vacina, de tal forma que seja preciso revacinar o pessoal toda outra vez, voltamos quase à estaca zero. E isso é uma questão que eu também queria colocar, que tem a ver com a gestão das expectativas. Houve aquele entusiasmo inicial à vacina, não é? É quase como vemos Papa, à vacina. Então, eu penso que, de certa forma, a maneira como isto foi comunicado levou, pelo menos em Portugal, perdão, a um baixar da guarda. Portanto, vem aí a vacina, está resolvido. Não é? E o que nós sabemos é que vacinar 10 milhões de pessoas, e nós somos um país pequeno, vacinar 10 milhões de pessoas é uma tarefa formidável. Primeiro porque não há as vacinas todas ao mesmo tempo. E depois é preciso montar uma máquina que leve as vacinas às pessoas. 10 milhões é muita gente. 2 doses, não é por cima, não, mas pelo menos nas vacinas que temos disponíveis agora, eventualmente mais daqui a uns meses haverá uma dose única, que será uma ajuda preciosa, sobretudo nas zonas de mais difícil acesso, porque não precisa daquela história do frio, da segunda dose. Sim. E, portanto, em relação a esta gestão das expectativas, o pessoal tem uma motivação, que é a autoproteção e a proteção dos seus familiares, da sua família, dos seus entes queridos. Tem, por outro lado, a preocupação legítima com a segurança das vacinas em primeiro lugar, e há gente que acha estranho que, de repente, em poucos meses, haja uma vacina que tenha tanta eficácia, e, por outro lado, um efeito mais comezinho, que são os efeitos laterais no imediato. Mas quanto à gestão das expectativas, qual é o seu comentário? Acha que nós deveríamos moderar um bocadinho as expectativas ou mentalizar o pessoal que toda a gente vai ser vacinada, mas vai demorar muito tempo? E outra questão importante é a transparência dos critérios de vacinação. Não é? Isso é muito importante, porque se nós vacinarmos as pessoas de uma forma atabalhoada ou que dê a entender que há alguns privilégios obscuros, cai por terra toda a estratégia. Não é? As pessoas ficam revoltadas e a estratégia é muito depois difícil de implementar. Não, eu acho que é importante entender que nenhuma vacina é 100% eficaz. Portanto, também é importante entender que é impossível saber quem responde e não responde a uma vacina. Portanto, só o ser vacinado não quer dizer que está protegido e que está protegido. Portanto, os sistemas que temos hoje em termos de usar a máscara, ou lavar as mãos, ou manter o distanciamento, vai ter que continuar até termos um certo controle sobre esta doença. E isto não vai ser do dia para a noite, vai demorar vários meses. Como disse, um programa de vacinação não é uma coisa que se faz rapidamente, é preciso haver primeiro vacinas, em termos de produção, estamos a falar de bilhões de vacinas, não estamos a falar nem de 1000, nem de 100, nem milhares, são bilhões de vacinas que são precisas para o mundo inteiro. Há todo um processo de entender como se faz o processo de vacinação, que tocou muito bem na parte o processo cold chain, o trazer a vacina para onde ela é necessária, e aí está um ato fulcral, que a vacina pode ser muito boa, mas se não chegar e for injetada nos braços, ou onde seja que seja injetada, é como não ter nada, não é? Portanto, há todo esse... E depois há toda uma organização a nível nacional e internacional de quem precisa, e neste momento esses requerimentos estão a ser baseados onde há maior mortalidade e onde há maior risco de contrair, para podermos não só reduzir a mortalidade, reduzir as hospitalizações, reduzir a severidade da doença, mas também poder potenciar ou reduzir a transmissão. Não é? E aí é que é importante, acho que temos grupos que estão em risco pelo trabalho que exercem, como os médicos e enfermeiros, que estão
praticamente todos os dias em risco. Então, se pensarmos que este vírus, a cada uma pessoa pode infectar 5 pessoas, nós estamos todos constantemente rodeados, possivelmente, pelo vírus, especialmente no modo de trabalho onde os enfermeiros e médicos que estão à volta com pessoas que estão doentes, possivelmente com Covid-19, portanto, estão constantemente em riscos e é importante para o sistema de saúde e para eles, para mantê-los saudáveis, para podermos dar conta da população que está. E, para além disso, as pessoas mais velhas que têm um sistema imunitário menos ativo, que já não formam uma produção de anticorpos e células que os vão proteger, estão também a morrer muito mais do que as pessoas mais jovens. Portanto, é preciso protegê-las o máximo possível. No momento em que chegarmos a uma altura em que temos vacina ou produção suficiente, aí sim se pode avançar para outros grupos para tentar conter o número de pessoas infectadas de uma maneira diferente. Estamos aqui a falar de, por exemplo, vacinar crianças que se sabe que transmitem, mas que não necessariamente sofrem da doença como os adultos sofrem. Estamos aqui a falar de pessoas que têm doenças crónicas, pessoas que são imunocomprometidas, que precisam de ser protegidas mais do que outras, e as pessoas saudáveis também, porque nós somos veículos de transmissão. Portanto, eventualmente vai-se ver uma estratégia mais abrangente do que vemos hoje, que está muito focada em proteger aqueles que estão mesmo em risco. Sim, é uma questão de prioridade. A prioridade inicial seria para as pessoas mais frágeis, por um lado, mais suscetíveis a desenvolver complicações graves ou até morrer, e, por outro lado, para as pessoas que estão, como muito bem disse, na linha da frente. Né? Mas é engraçado, pela experiência que eu tenho no Hospital de Braga, não há muitas infecções entre os profissionais de saúde, porque nós sabemos onde está o perigo. Não é? Na vida social, comunitária, normal, aí é que às vezes o perigo é um bocadinho negligenciado. O perigo não, a proteção contra o perigo é que é um bocadinho negligenciada, que eu acho que foi o que aconteceu nitidamente agora nos festejos de Natal e Ano Novo. Mas tem toda a razão, porque para atingir essa tal imunidade de manada, como nós dizemos cá, portanto, a herd immunity, é necessário imunizar toda a gente, não só os grupos de risco ou os grupos que lidam com as pessoas de risco. Então, acabará por chegar a toda a gente. A mensagem que eu penso que se tem que passar é que toda a gente será vacinada. É a única maneira que temos de controlar a pandemia, porque senão haverá sempre reservatórios e transmissões. A questão é que não podemos vacinar toda a gente na mesma semana, nem no mesmo mês, nem no mesmo trimestre. Portanto, será sequencial e, claro, tem que haver uma lógica de hierarquia, de prioridade, e essa lógica é que tem que ser transparente. Não é? Mas uma questão importante que tocou e que é algo que me perguntam muitas vezes, eu não tenho uma resposta muito segura, tem a ver com transmissão. Esta vacina, vamos também prevenir a transmissão? Vamos prevenir a infecção ou vamos só atenuar a infecção e diminuir a quantidade de vírus viáveis e assim também diminuir, mas não eliminar de toda a transmissão? Essa é uma pergunta muito importante que ainda não temos resposta. É uma das perguntas que estamos a tentar ver a evidência que temos nos estudos clínicos, de se realmente há não só uma estancação de transmissão de pessoas que são sintomáticas, portanto que transmitem, mas também daqueles que são assintomáticos, portanto os que não desenvolvem doença, mas que têm potencial de transmitir. Esses grupos estão a ser evaluados neste momento nos estudos clínicos e deve haver respostas de futuro, mas de momento a gente ainda não sabe muito bem. Claro que com a redução de pessoas infectadas vai haver uma natural redução de transmissão. Portanto, sim, isso sim é expectável. Mas tocou muito importante do que o que se deve esperar da vacina. A gente ouve números 97, 95, 84, 66, o que for. Esses números são muito importantes porque nos dão uma indicação, talvez, do poder de reduzir uma doença que nos estudos clínicos é caracterizada como ter uma doença ativa, portanto, testa positivo PCR, mais um sintoma, pelo menos um sintoma conhecido de Covid, febre, a tosse, a perda de paladar. Portanto, é essa combinação que se está à espera nos estudos
que se vê a redução da doença. Mas, na realidade, o que é mais importante, talvez, e que também é incluído, é a redução da doença de espectro severo ou da redução de hospitalização. Portanto, esses números, sim, são importantes, porque é isso que vai aliviar o sistema médico, é isso que vai reduzir o número de mortes, é isso que vai reduzir o número de pessoas a precisar de entrar num hospital. E aí as vacinas têm mostrado uma eficácia ou uns dados excelentes, em que realmente se vê uma redução ao fim de, eu diria, 21 dias ou 15, 21 dias depois da primeira dose, uma redução na hospitalização, começa-se a ver uma redução na doença severa que vai impactar. E esse impacto vai ter um impacto muito rápido, espera-se que um impacto rápido e que vai aliviar o que vemos nos dias, que são os hospitais em desespero, sem camas, sem possibilidade de cuidar dos pacientes como nós queremos cuidar. E eu acho que aí é que vive realmente a importância desta vacina, que é reduzir esses casos severos e de hospitalização e reduzir a mortalidade que nós vemos todos os dias. Para não termos aqueles números que estamos a ver agora, não é? Sim. E claro que depois o compromisso dos cuidados leva inevitavelmente ao aumento da mortalidade, não é? Porque o assoberbar de trabalho leva a um compromisso da qualidade desse trabalho e isso levará necessariamente a piores cuidados e a piores resultados. Isso quer dizer que, então, na pior das hipóteses, nós iremos encarar a Covid-19 como uma doença sazonal, uma doença respiratória banal, sem esta pressão daqueles casos graves, das pneumonias bilaterais que nós vemos entrar para os cuidados intensivos, assim, mesmo num hospital médio como o de Braga, às vezes há 20, 25 doentes que andam por dia com quadros graves de insuficiência respiratória. Muito bem, e é sempre agradável a gente ver que há pessoas atentas ao que estamos a dizer. Temos aqui uma primeira pergunta de Mariana Fernandes que versa os efeitos secundários da vacina, que é uma pergunta engraçada, porque também é uma pergunta relativamente comum que eu tenho reparado no dia a dia, que tem a ver com a segunda dose ter efeitos mais acentuados que a primeira dose, embora autolimitados. E a Mariana pergunta-nos se há alguma justificação para isso. Quer comentar? Eu vou dar uma resposta que talvez seja um bocado mais do meu foro ou a minha curiosidade imunológica. Portanto, a primeira dose é considerada o que a gente chama um priming, uma educação do sistema imunitário. Portanto, há ali um certo poder de inflamação, de ativação de células B, células T, e uma educação que começa do dia 1 até mais ou menos o dia 14, em que se vê realmente um aumento. É a minha Alexa a falar. Desculpem, está aqui a minha Alexa a responder-me a mim própria, imaginem lá. Portanto, há toda uma ativação, um priming. A segunda dose é uma reativação mais ativa, portanto, já tem aquelas células iniciais e agora estamos a aumentar o número de células, o número de anticorpos, estamos a reativar um sistema imunitário e fazê-lo mais abrangente. E talvez aí viva alguma dessa resposta, o porquê que vemos mais sintomas na segunda dose do que na primeira. Dizendo isto tudo, há vacinas que na segunda dose tendem a ter menos efeitos secundários do que a primeira dose, por exemplo. Portanto, não é reproduzível em todas as vacinas. Algumas sim vão dar mais efeitos colaterais na segunda, como falou bem, transitórios, portanto não duram mais de 1, 2, 3 dias, e algumas não têm esse perfil, têm um perfil diferente. Isso tem a ver com a maneira como ativa o sistema imunitário. De qualquer maneira, é importante pensar que todas estas vacinas, com um número de participantes nos estudos clínicos, que é enorme, se pensarmos em 30 mil, 40 mil, eu acho que o programa que eu estou a trabalhar pessoalmente tem mais de 60 mil pessoas envolvidas, tem tido um perfil de segurança fantástico. Quer dizer, que temos realmente o que é expectável, que é a gente está, praticamente a tecnologia está a fazer um mimic da doença em si. Portanto, os efeitos secundários são quase como se tivesse tido um Covid assim rápido. Um não? Sim, exato, é como na gripe, exatamente.
Portanto, são expectáveis, acontecem, e algumas pessoas sofrem mais que outras, assim como algumas pessoas sofrem mais da doença que outras, mas são transitórios. E, portanto, talvez eu já ouvi histórias engraçadas em que quando se tem uma reação, pensa-se assim, pelo menos estou a ter uma reação porque está a funcionar. E deixa-nos um certo alento a pensar, quer não, dizer que isto o nosso está sistema bem. imune existe, está vivo, não é? Responde àquilo. Exato. E essa noção de boost é muito importante, o boost, né? Porque o boost é o reforço. Por isso é que se chama a segunda dose o reforço. O sistema imune já percebeu que existe qualquer coisa e vai reagir com mais intensidade. E provavelmente essa é a explicação para a segunda dose, que tem sido invariavelmente descrita, pelo menos as pessoas com quem tenho falado, com efeitos secundários mais intensos, mas ainda assim suportáveis, não é? Nós estamos a falar da reação local, da dor no local de injeção, e depois umas mialgias, umas artralgias, uma febre, umas cefaleias, que podem, como muito bem disse, simular um mini Covid, um simulacro de Covid, mas que são reais autolimitados e que nada impede que a pessoa possa tomar um paracetamol ou um ibuprofeno para controlar esses sintomas. Portanto, ao fim de 24 horas, quase toda a gente me tem dito que esses sintomas resolveram e a pessoa continua perfeitamente bem, não é? Ainda relativamente à vacina, outras dúvidas que me têm colocado pessoalmente, e também estou a ver aqui André Santos também toca nesse tema, tem a ver com as pessoas que já tiveram contacto natural com o vírus, não é? As pessoas que sabem que tiveram, porque nós, como não fazemos serologias prévias, vamos vacinar necessariamente muita gente que já teve contacto com o vírus sem saber, não é? E, portanto, o que eu gostava de realçar aqui é que a vacina é segura, não há nenhuma contraindicação para vacinar pessoas que tenham tido ou que até tenham neste momento Covid ativo, não é? A vacina é perfeitamente segura. A questão é se há vantagem ou não há vantagem em vacinar essas pessoas. Olha, os estudos que temos agora focam-se principalmente nas pessoas que a gente chama seronegativas, portanto, pessoas que não tiveram Covid, mas há sempre um grupo de pessoas que são-lhes detectados respostas anteriores. Portanto, já tiveram Covid, se calhar tiveram há 14 dias, há um mês, 2 meses, tem um que a gente chama um subset, consegue-se medir os anticorpos e saber que realmente já responderam com uma resposta natural. Neste caso, quando a gente vê a resposta de vacinação, vemos um perfil quase como o reforço. Portanto, vemos uma ativação do sistema imunitário muito mais rápido do que se não tivesse tido Covid anterior e vê-se um nível de anticorpos a crescer como se fosse um reforço, portanto, aquele tal boost, um aumento imunitário, o corpo já conhece e responde. Está a dizer que a infecção natural funcionou como primeira dose. Exatamente. Eu não diria exatamente isso, mas funcionou como uma educação para o sistema imunitário e as vacinas vão aí então reforçar essa educação e aumentar o tipo de resposta. Portanto, vão aumentar o tipo de, possivelmente, policlonal e pronto, reforçar isso. Portanto, como disse, não há contraindicações. A única contraindicação, e não é contraindicação que se pede, é que se estiver febril no dia, se não se estiver a sentir bem, se calhar escolheu no dia seguinte ir se vacinar, mas não é necessariamente uma contraindicação e, como lhe digo, nós vemos uma resposta muito positiva. Agora, eu quero fazer aqui um pequeno caveat, uma pequena... que é importante saber. O que sabemos hoje da resposta policlonal ainda não se sabe exatamente o nível de anticorpos necessários para lidar à proteção. E aí então é difícil saber se essa resposta é suficiente, se não é suficiente, e para isso estão estudos clínicos aqui a nos mostrar se realmente é eficaz contra a proteção para a doença ou não. Não só os anticorpos, não só saber se funcionam ou não funcionam. Por isso é que eu pessoalmente não vejo grande vantagem em fazer testes serológicos nem antes, nem depois da vacinação, não é? Como não há nenhuma contraindicação das pessoas que tiveram Covid, mesmo inadvertidamente, a estratégia que eu penso que é mais produtiva é vacinar toda a gente. E, eventualmente, até as pessoas que tiveram Covid diagnosticado, não é? A doença mesmo, acabarão por ter que ser vacinadas porque a imunidade natural
tanto quanto se sabe, acabará por se ir atenuando ao longo do tempo e, portanto, haverá vantagem até essas pessoas serem vacinadas, embora também essas pessoas tenham que compreender que, como já tiveram contato com o vírus, essas pessoas podem ser priorizadas para depois de toda a gente que ainda não teve contacto com o vírus. Não sei se está de acordo com essa estratégia. Estou, aliás, seria impossível testar toda a gente, portanto, testar antes de vacinar seria primeiro uma perda de tempo. Segundo, não haveria kits suficientes para testar toda a gente para saber se tem uma resposta ou não, sim, ou se ainda tem resposta, e como já frisei aqui, não se sabe se é suficiente ou não para, se uma vez for exposta ao vírus outra vez. Portanto, há aqui todo vários passos que não atendem a esse tipo de estratégia. O melhor mesmo é assumir, vacinar. É importante entender que as vacinas são criadas, o primeiro fator de aprovação de vacina é segurança. Se não passa o fator de segurança, não interessa serem extremamente eficazes, porque estamos a vacinar uma população que a gente chama uma população saudável. E queremos mantê-los saudáveis. Essa é a verdadeira essência da vacina, é uma profilaxia, se estou a falar bem aqui. Portanto, não é uma terapia, é uma população saudável para se manter saudável. E por isso os dados de segurança são extremamente importantes. E ainda o tema da duração da imunidade, acredita que será preciso fazer um reforço periódico, se não houver assim grandes novidades da parte do vírus, acabaremos por entrar num esquema de tipo gripe, com um reforço periódico da vacinação, ou não será necessário? Ainda não sei. Portanto, não sei o quanto durarão estas vacinas. Por exemplo, nós falamos que muitas plataformas são novas, quer dizer, novas em termos de utilização na população, e então não sabemos se vão durar, cada vacina é uma vacina, se vão durar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos ou mais. Poderão algumas vacinas, como as vacinas contra o tétano, duram multi-anos, outras como infecções respiratórias como a gripe, duram 1 ano, 2 anos no máximo. É uma coisa que estamos a estudar, que é importante saber. De momento ainda não sabemos se vai virar uma vacina sazonal ou se vai virar uma vacina a cada 10 anos, onde é que se vai ter que fazer o booster. Mas para isso os estudos de fase 4 são muito importantes, que é seguir a doença, seguir o que se passa e tomar decisões a partir dessa ciência, a partir do que vamos descobrindo com a... Sim, portanto, a razão é que é a verdadeira luz que nos vai iluminar o caminho. Portanto, o importante neste momento é vacinar o maior número possível de pessoas, para atingir Exatamente. A famosa imunidade de grupo, que eu penso que 70% é capaz de ser um bocadinho otimista, devemos apontar lá para os 80%, 90%, mas entretanto, por muito macabro que isto possa parecer, as pessoas que vão sendo infectadas também vão contribuir para essa imunidade de grupo. Um outro tema que também de vez em quando vem à baila tem a ver com o interesse, ou melhor, a eficácia da vacina em populações especiais, nomeadamente aquelas pessoas que já têm alguma debilidade imunitária, imunossuprimidos, seja naturalmente, seja iatrogenicamente. O pessoal, por exemplo, da oncologia que faz quimioterapia, das doenças autoimunes que faz terapêuticas biológicas. Portanto, a vacina aí, pelo mecanismo que tem, poderá perder alguma eficácia, ou seja, não ter aquela capacidade de elicitar uma resposta imunológica tão forte como nas pessoas que não têm esse tipo de problemas. Valerá a pena vacinar ainda assim essas pessoas ou criar uma estratégia diferente, por exemplo, interromper tratamentos, procurar restaurar um bocadinho a imunidade e aproveitar qualquer oportunidade para vaciná-las nessa altura? O que é que lhe parece? Assim, eu tenho que basear a minha resposta em 2 fatores. Com a vacina Covid, ainda estamos a começar a entender que tipo de imunidade vamos esperar nessas populações especiais. Os estudos estão para ser feitos, ainda não fizeram, começa sempre com a população mais saudável, porque são os que não são tão frágeis, não é? Já não quer começar logo numa população que talvez, não sabendo dos efeitos secundários, os poremos ainda mais em risco de ser necessário. Portanto, uma vez entendendo os dados nessa população
quote unquote, mais saudável, passamos para as próximas populações que se calhar são as que estão mais em risco, como falou, que não têm a capacidade de fazer uma resposta imunitária tão forte como os outros, e já por aí, assim, então a ativação mesmo da vacinação pode ser mais difícil. Algumas vacinas que funcionam muito bem, outras que funcionam menos, lá está, vai ter que haver um teste para saber o que é que vai funcionar, e em vários casos de outras vacinas que já se usam nessas populações, estratégias alternativas, como se calhar mais boosters do que o normal, se calhar ao procurar intervalos alternativos em que deixem a pessoa restaurar um bocadinho da imunidade, no caso dos doentes heterogénicos que tenha essa resposta imunitária suprimida, que se pode esperar para a resposta imunitária voltar a um nível mais normal e aí vaciná-los e depois voltar a dar a terapia. Portanto, há aqui várias estratégias que podem acontecer. De momento, em termos de Covid, ainda não temos dados, ainda não sabemos bem qual vai ser a estratégia, mas é realmente um ponto muito importante de investigação que vem a seguir agora, que temos vacinas que estão a funcionar e que estão a funcionar bem. Outra coisa que eu acho importante, e se calhar o Alexandre pode comentar, eu acho que isso também é uma escolha muito pessoal entre médico e a pessoa que está interessada em vacinação. Terá benefício? Terá risco? Eu acho que essa conversa é muito importante, porque pode sempre haver nem que seja 10, 20% de benefício que possa ser interessante, desde que o risco não exista. Mas sem dados é difícil essa conversa, mas... Sem dados, o risco, no imediato, eu penso que o risco não existe. O risco no sentido de fazer mal ao doente com a vacina. Exato. Né? Porque esta vacina não vai despertar doença, não vai provocar doença. Exatamente. A eficácia é que pode estar comprometida. E também penso que a relação médico-doente, a empatia que se cria é muito importante. Porque a gente pode explicar ao doente que, apesar de ele estar ansioso, porque ele considera-se de risco, é uma pessoa imunodeprimida, e é de risco, né? Tem um risco acrescido para ter complicações da doença, mas temos que fazer ver que naquele preciso momento em que está no nadir, está no mínimo de imunidade, que é capaz de ser uma má ideia vacinar, porque vai-se desperdiçar a vacina. E poderá haver em breve uma oportunidade mais adequada, de acordo com o programa de tratamento, e depois tem que se verificar caso a caso, mas sim, a relação risco-benefício tem que ser maximizada. Não é? Se o risco é mínimo, mas o benefício também é pouco, podemos contemporizar e esperar 2, 3 meses até o benefício ser mais predominante. E uma coisa que se falou há bocadinho, eu queria frisar isto, é que a vacina não é o motivo para a gente abrandar quer o uso de máscara, porque a transmissibilidade vai continuar mesmo entre pessoas vacinadas, o distanciamento social, a etiqueta respiratória e a higienização das mãos. Estas medidas vão nos acompanhar meses, mesmo depois de metade ou mais de metade da população estar vacinada. Não é? Eu acho que sim. Sim, eu acho muito importante, não só para o Covid, tem-se notado, portanto, o vírus Covid tem criado aqui ocupado o espaço de outras doenças respiratórias, portanto, mas também por causa do distanciamento, de melhores condições de higienização, consciencialização, estamos a ver outras doenças transmissíveis que estão-se a reduzir naturalmente, porque há todo esse cuidado. Portanto, por que não continuar? Não estou a dizer a máscara, mas estou a dizer o lavar as mãos, o entender, o entender as doenças respiratórias transmissíveis é muito importante ter essa consciencialização. Nós tivemos a experiência em julho e agosto, que é o inverno do hemisfério sul, a incidência da gripe baixou cerca de 20 vezes. E nós aqui continuamos a fazer testes de pesquisa de influenza e outros vírus respiratórios, e a incidência da gripe está praticamente em zero. E provavelmente tem a ver com isso, tem a ver com o uso mais consistente da máscara e o distanciamento social e todos os cuidados que estão inerentes à Covid. Quem sofreu foi o influenza, o A, o B e o para-influenza, que, coitados, não tem agora hospedeiros. Não tem, ainda por cima, porque a campanha da vacina da gripe foi uma adesão maior do que houve nos outros anos. Neste momento, nós podemos falar, basicamente, em termos de efeitos colaterais da vacinação, dos efeitos de curto prazo, porque não há experiência, nem haverá tão cedo, dos efeitos a longo prazo. Mas, até para sossegar as pessoas,
acredita que haverá alguma preocupação com efeitos a longo prazo destas vacinas? Assim, o efeito, causa e efeito é uma coisa que nos preocupa imenso e por isso temos clínicas de fase 4 para exatamente ir procurar esses eventos raros, porque queremos mesmo entender se há possibilidade. Portanto, partimos do princípio que deve haver algum problema para não acharmos nenhum, se tudo correr bem. Portanto, acho que os primeiros 3 meses da vacinação, 2, 3 meses são muito importantes, porque é aí que se vê realmente alguns efeitos colaterais ou efeitos sérios. Os estudos clínicos, se for a ver, os primeiros dados saíram ao fim de 2 meses, que foi importante esperar esses 2 meses para ver se havia ali alguma doença, algum pico de doença que se fosse ver. Não se contemporizou, portanto, as vacinas foram aprovadas por causa de segurança que tinham de eficácia, e agora estamos na fase de procurar uma doença rara que só depois de vacinação de milhares de pessoas realmente pode entender. As vacinas, no seu geral, têm um perfil de segurança magnífico, se comparar com outras terapias que são muito mais intervencionais, que causam muito mais efeitos colaterais. As vacinas têm quase assim um certificado quase de segurança, não estou a dizer perfeito, porque nada é perfeito, mas uma boa segurança a nível populacional. E isso deve nos dar muito conforto, porque acho que o risco de Covid está ali, é muito mais alto. A gente vê-lo todos os dias, e eu já tive pessoas, pessoalmente da minha família, que faleceram com o vírus, e acho que todos nós podemos nos identificar dentro desse espectro. Portanto, vacinarmos a nós, à nossa comunidade, passarmos essa informação, essa segurança das vacinas, e estimularmos o uso continuado, os cuidados para o Covid, é muito, muito importante neste momento, se vamos ver realmente uma redução do Covid-19, não só em Portugal, mas mundialmente também. Sim, isso é uma mensagem muito importante, porque, como disse, os estudos que permitiram a aprovação das vacinas são baseados em dezenas de milhares de pessoas, mas aquele efeito muito raro que acontece 1 no milhão aparecerá só quando o primeiro milhão de pessoas for vacinado, não é? Portanto, mas teoricamente podemos ficar tranquilos que numa base teórica não é previsível nenhuma associação ou nenhum efeito grave, não é? O que acontecer é uma causalidade estatística. E temos que pensar que estamos a vacinar uma população, portanto, a população mais velha que tem uma possibilidade de comorbidades muito mais altas. Portanto, tem que haver todo um estudo mais detalhado para entender se realmente é causa e efeito da natural evolução da idade, doença relacionada ou se de vacinação. Não há uma causa e efeito, é só uma associação. O que acontece muitas vezes nos estudos clínicos, há uma associação. Não há uma relação entre A e B, mas A e B aparecem associados por casualidade. Não é? Pronto, estas vacinas são de facto seguras. Não há contraindicações absolutas, a não ser eventualmente alergias documentadas aos recipientes, não é? Devem ser extremamente raras, mas mesmo assim há pessoas que temem a vacinação porque têm histórias de alergias graves, anafilaxias a outros produtos, o veneno das abelhas, os anti-inflamatórios não esteroides, o que for, não é? A recomendação que nós temos, pelo menos aqui em Portugal, que foi emanada pela DGS, é pessoas com historial de alergias graves, não é? Alergia grave, não é somente das agulhas, que é uma coisa muito comum, mas não é uma alergia, é fazerem a vacinação em meio hospitalar, precisamente para que, se acontecer uma anafilaxia, haver os meios necessários para socorrer essa pessoa e assim a vacinação é feita com segurança. Eu penso que essa estratégia é ajuizada e que deve ser implementada, não é? Não sei se quer comentar, mas provavelmente essas reações graves anafiláticas são também muito pontuais e muito raras, não é? Sim. Aliás, tem-se visto alguns casos de anafilaxis, portanto, com algumas das vacinas que têm provadas, são muito raras, e é bom frisar que quem teve uma reação
ainda não houve ninguém que padecesse dessa reação. Portanto, foi possível controlar esse processo de anafilaxia e, portanto, ao fim do primeiro dia, segundo dia, já estavam perfeitamente saudáveis. Mas esses casos foram muito raros, não vou dizer que não existem e foram raros, e eu concordo, acho que sim, que ter uma preocupação mais cuidada com quem já tem um historial de alergias e alergias, portanto, ou anafilaxia, portanto, alguém que já tem aquele cuidado com entender onde é que vem a anafilaxia, deve ter realmente acompanhamento médico. Onde eu vivo, nos Estados Unidos, a vacinação muitas vezes é dada em farmácias, em estabelecimentos de bombeiros, etc. Mas também há esse cuidado, essa recomendação de pessoas com esse historial de serem acompanhadas mais com médicos, exatamente, com os meios adequados. Há também uma recomendação geral para todos nós, que é esperar 15 minutos depois de termos essa vacina, para ver se há algum efeito, pelo menos entendermos ali. Nós aqui são 15 minutos, mas esses 15 minutos são importantes. A seguir à vacina, 30 minutos sentadinho na cadeira, a ver se não há nada de estranho, não é? Exato. Pois, porque até com o decorrer do tempo, se isto correr bem como esperemos que corra, não é viável vacinar toda a gente em centros de saúde ou hospitais. Vai ser preciso usar pavilhões, juntas de freguesia, tudo que é estruturas grandes, não é? onde se possa montar uma logística necessária à vacinação de milhares e milhares de pessoas por dia, não é? Portanto, é previsível que com o decorrer do tempo isto quase que se banalize. Porque a questão é que, neste momento, está tudo atento à vacina e a gente pode vacinar 99.999 pessoas sem risco nenhum, sem complicação nenhuma, mas a centésima milésima, né, a 1 desses 100 mil que correr mal, vai ser uma machadada com algum impacto no programa de vacinação, porque vai ser essa situação que vai chamar a atenção e vai abrir os telejornais e toda a gente vai falar daquela pessoa que passou mal com a vacina e depois essa propaganda poderá comprometer o resto do programa de vacinação. Portanto, o que nós temos é que realmente realçar que é seguro, é eficaz. 30 mil pessoas vacinadas são 30 mil pessoas que não vão adoecer, como disse muito bem, de forma grave, e 30 mil pessoas é muita gente para um país como Portugal, e nós estamos a ter 14, 15 mil casos por dia, estatisticamente uns 1000 mais ou menos vão ficar muito doentes e 150 vão precisar de cuidados intensivos. E nós não temos cuidados intensivos para tanta gente, não é? E, portanto, essa pressão, nós estamos a tentar neste momento, conseguimos uma oportunidade para diminuir essa pressão exatamente no momento em que ela se está a começar a colocar. E eu espero que seja aguentar estes próximos 15 dias de agravamento do número de casos, depois começa a aliviar e, entretanto, cada vez mais pessoas vão estar vacinadas. Eu espero que as pessoas fiquem conscientes de que a vacina não é o fim das medidas de contenção da pandemia, devem-se continuar a manter essas medidas e esperar. Não é? Eu sei que há muita fadiga no povo, fora do sistema de saúde, estão cansados, mas as pessoas têm que compreender que nós também somos gente e nós também estamos cansados, nós também temos uma vida e nós, estou a falar dos médicos, enfermeiros, auxiliares, dos técnicos de saúde, nós temos o cansaço da pandemia e temos o cansaço de tratar da pandemia, que é uma sobrecarga que começa a ser um bocado exagerada, não é? E sei de pessoas que estão a começar já agora a entrar em exaustão. Não é? Nós não somos muito dados à exaustão, apesar do que dizem, mas este processo que já se arrasta vai fazer um ano. Um ano não é brincadeira. Nós estamos uma folguinha ali, julho e agosto, mas um ano é muito tempo. Pronto, portanto, a perspectiva do seu ponto de vista é otimista. Eu por natureza sou otimista, mas acho que sim, acho que temos aqui, as vacinas já provaram várias vezes que são instrumentos, talvez o segundo instrumento mais importante na saúde pública, depois da água limpa, são as vacinas. E tem mostrado ao longo dos anos que realmente a vacinação funciona e a vacinação consegue conter doenças, várias doenças importantes e reduzir as mazelas dessas doenças. Portanto, acho que sim, que se deve
que se deve esperar, um certo nível de esperança de que venham trazer essas vacinas, mas tudo com os cuidados que estamos a ter agora. Portanto, ainda não estamos lá, estamos quase lá, e esta combinação de fatores que vai nos levar a, suponho eu, voltar a um estado de normalidade, que nunca é normal depois do que passamos, mas um estado mais normal até à próxima, não é? Porque até ao próximo coronavírus, ou SARS-CoV-3. Isto de infecções é realmente assim, é expectável, já se expectava, e é importante, eu acho que é importante não esquecer o que passamos até hoje. Portanto, de consciencializar que não estamos sozinhos, que nós partilhamos um mundo com um microbioma intenso e que é entender, participar e fazer parte desta comunidade para conseguirmos manter os ataques bacteriais e virais que possam vir a vir de futuro também. Mas a questão é que nós somos muitos e nós entramos pela natureza adentro como se aquilo fosse tudo nosso, e não é? Não é? E a prova é essa, que de vez em quando há assim uns revidos, né? umas contrariedades. Tinha aqui uma pergunta engraçada de Flávio Ribeiro, que nos diz uma coisa que eu gostava que comentasse, que é, ele especula que haver diferentes tipos de vacinas pode vir a limitar a imunidade de grupo a nível mundial. Mas se calhar é ao contrário, não? Eu não acho, como eu frisei logo de início, as vacinas têm um componente igual, que é a proteção de coronavírus. Essa mediação de como se faz essa proteção varia a nível de vacinas, a nível de estratégias de cada vacina, mas procura o mesmo, que é a redução de doença anti-Covid. Eu acho que é importante termos várias opções. Acho que é importante termos muitos tipos de vacinas, porque lá está, cada vacina terá talvez uma faceta também possivelmente diferente. Isso vai ser importante. E, além disso, a produção a nível mundial, se for só uma empresa tentada a vazão, nunca mais lá chegamos. Nós precisamos de todas as empresas produzir vacinas suficientes que sejam claramente seguras e que providenciam proteção. Acho que se falou no início uma proteção pelo menos de 50%, mas uma proteção que nos ajude então a reduzir este vírus de circular, este vírus de causar a doença que temos. Portanto, eu não concordo bem com essa perspectiva. Acho que é importante haver este nível de variação, este nível de investimento mundial e de aprendermos a criar vacinas novas para podermos fazer isto várias vezes. Replicar isto para uma próxima pandemia, já estaremos seguramente melhor preparados. Não é? Eu espero que portanto, sim. Ao contrário, eu também penso que isto será mais complementar do que concorrencial. Não é? Eu acho e que sim. O importante é não haver monopólio, porque o monopólio é meio caminho andado para poder estragar toda a estratégia. Não, e acho que, assim como, por exemplo, a vacina da gripe, este tipo de gripe é dada pela WHO ou WHO todos os anos, é lançada em fevereiro, e as empresas produzem essa estirpe. Como produzem, os sistemas são diferentes, as vacinas têm uma manufatura diferente, mas é o mesmo vírus. Portanto, eu acho que aqui está a acontecer um bocado isso, sabemos qual é o antigênio que é importante, está-se a achar maneiras de produzir esse antigênio para estimular o sistema imunitário, como se chega lá e quantas vacinas se pode produzir, se pode produzir uma vacina que é mais fácil de chegar àquela aldeia em África ou uma cidade grande nos Estados Unidos, vai haver uma variedade e nessa variedade e na quantidade vai ser muito importante para podermos reduzir o vírus, para podermos reduzir esta doença a nível mundial. Esta e outras, não é? Exatamente. Que ocorreram, que até já poderão estar, sem a gente saber, já poderão estar a começar a circular entre nós. Espero que não, que uma pandemia de cada vez, pelo menos. É? Acho que uma já era dureza. Bom, então, percorremos um longo caminho desde o século XVIII, quando começamos a vacinar contra a varíola, não é? Aquele método arcaico de fazer a incisão e encostar o ombro a outro doente para passar uma estirpe atenuada, até agora que temos realmente maquinaria e tecnologia suficientes para
como se viu rapidamente, em questão de meses, desenvolver, produzir e começar a distribuir uma vacina que esperemos que seja a machadada final, ou pelo menos um contributo muito, muito importante e significativo para encerrar este capítulo desta pandemia, porque estamos a falar de doenças víricas em que os tratamentos curativos serão sempre muito pouco eficazes, precisamente porque o vírus é aquela entidade capaz de se modificar, e então quando há pressões seletivas isso é nítido, nós conhecemos isto de quase todos os vírus, não há antivíricos, os vírus são por definição imortais, não podemos ter expectativa na parte curativa, temos que investir na parte preventiva, e a parte preventiva era até agora limitada às medidas não farmacológicas, o distanciamento, as máscaras, a desinfecção higiênica das mãos, e temos agora esta ajuda preciosa da vacina, que será o impulso, penso eu, o impulso decisivo para que consigamos finalmente, como muito bem disse há bocadinho, ter uma vida normal, embora provavelmente um normal diferente do normal que estamos habituados em 2019. Pronto, eu acho que, entretanto, passou uma hora, passou rapidamente, que é bom sinal, pelo menos a minha parte gostei muito de estar aqui e partilhar consigo estas opiniões. Não sei se quer agora fazer algum comentário final. Não, eu deixo aqui, eu vejo os números de Covid todos os dias, faz parte do meu dia-a-dia, tenho aquele mapazinho que nos diz os números mundiais e onde o vírus está a continuar a crescer, e infelizmente hoje ainda temos 102 milhões de casos a nível mundial, e vamos na contagem de mais de 2 milhões de mortes, e acho que esses são números, já ultrapassaram várias pandemias anteriores. E estão-se rapidamente a aproximar da dita cuja da influenza ou a gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas. É um número que não é agradável de se ver, acho que é preciso se consciencializar, e agora, no momento que estamos, no início da vacinação, eu acho que há aqui duas coisas importantes. Continuar a fazer, como frisou, o distanciamento social, entender o lavar as mãos, tudo o que nos é recomendado a nível de país e governamental, consciencializar e sermos nós que estamos aqui nesta conversa, o veículo de informação sobre vacinas, sobre como se faz, o que é que se espera, com toda a transparência possível, que é isso que é importante, para estimularmos a vacinação, porque acho que só então, conseguindo um alto número de vacinação, e eu espero que Portugal, sendo a minha casa, seja dos países assim mais envolvidos e quererem ser mesmo vacinados, espero que seremos um país líder nesse aspecto e que conseguimos controlar este vírus que está aqui a matar tanta gente. Eu penso que da parte de Portugal pode ser tranquila, porque nós, como disse no início, o nosso Plano Nacional de Vacinação é um exemplo, e eu acho que, do que me tenha percebido, e até da comunicação social, não me parece que haja grande resistência à vacina. Portanto, o nosso papel é exatamente esse, é desmistificar de uma forma clara, fazer com que as pessoas percebam que isto é uma parte muito importante da solução, e a contrapartida à não vacina é a doença e a perpetuação da pandemia, porque haverá sempre reservatórios e sempre transmissão. Pronto, eu penso que então terminamos o nosso tempo. Se da parte da comunicação estiver tudo, resta-me agradecer e reforçar o prazer que tive em estar consigo neste bocadinho, nesta noite. E pronto, é isso. Muito obrigado. E agradeço eu, obrigado por me ter aqui e por ter falar com todos vocês. Gostaria de o ter feito pessoalmente, não é possível, mas espero que um dia seja. E foi um prazer estar aqui com vocês e falarmos.